Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Essa é uma aula com um conteúdo bastante extenso, né? E que não seria adequado para falarmos sobre todo esse conteúdo numa única aula, principalmente numa videoaula. Então, nosso objetivo hoje é que vocês consigam pelo menos conhecer quais são os biomas, né, que compõem os principais que compõem o Brasil e algumas características básicas sobre cada um deles, tá bem? Então não há nenhuma intenção de aprofundamento do conteúdo, mas apenas uma breve apresentação. Existem diversos materiais na internet que vocês poderão se aprofundar em algum bioma especificamente que lhe interessar, tá bem? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é classificar bioma. Existe uma certa confusão entre bioma e ecossistema, né? Ecossistema é o conjunto de seres vivos mais o ambiente que tem uma certa sustentabilidade, então tem um certo equilíbrio e que você consegue perceber essas interações ocorrendo lá nesse espaço. Um ecossistema pode ser um aquário bem estruturado, por exemplo. Agora imagine um ecossistema de grande porte, né? De muito grande porte, e que nesse ecossistema você encontra uma estrutura ecológica distinta, né? Que permite você observar fatores climáticos como temperatura, umidade, formação vegetativa, né? Muito característico numa área extensa. Pois bem, esse ecossistema, então ele recebe o nome específico de bioma. Tá bem? Então, o que nós queremos identificar são esses ecossistemas de grande porte, né, complexos, que recebem o nome de bioma. Esse é o nosso objetivo. Bom, quais são os biomas que nós temos no nosso país? São a floresta amazônica, né, conhecida como Ileia amazônica, a floresta costeira, que é a Mata Atlântica, né, as florestas de araucária, cerrado, pampa, caatinga, as florestas de cocais, ou também chamadas de babaçoais, o Pantanal mato-grossense e os manguezais, tá bem? Então nós vamos passar rapidamente por cada um deles e o nosso maior objetivo é que você consiga identificar onde é que estão esses biomas. E aí depois, né, falar um pouquinho sobre a característica de cada um deles e vocês podem procurar um pouco mais por conta própria. Então, vamos lá. Vamos começar pela floresta amazônica, né? A floresta amazônica ocupa uma área muito extensa do país, né? É alvo de grandes discussões atualmente, né? Porque a floresta amazônica ela tem uma importância muito grande no equilíbrio do clima planetário. Veja bem, hein? Equilíbrio do clima planetário. Primeiro, porque ela é uma grande reserva de carbono. Segundo, porque o fluxo de água que a Amazônia propicia no ar mantém a umidade em muitos lugares do mundo. No nosso país não é diferente. Então, muito da nossa umidade, da umidade que nós temos aqui em São Paulo, vem da floresta amazônica. Bem, esse é um assunto para outro momento. Então, a floresta amazônica, aqui em todo o litoral, originalmente em todo o litoral, hoje não mais, né? A Mata Atlântica, ok? O Cerrado ocupando quase toda a região central do país, a Caatinga no semiárido nordestino, os pampas gaúchos, né, que ficam lá na região sulina, né, as formações de gramíneas, né, que deu originalmente a formação de pastos, né, no Rio Grande do Sul. O Pantanal mato-grossense encravado no Cerrado aqui, né, e na região do Mato Grosso. E, por fim, uma região costeira, uma região marinha. Né, a gente vai encontrar aqui ecossistemas importantes como o mangue, por exemplo, ou a praia. Né? Existe ainda na região sul, em especial no Paraná e Santa Catarina, a floresta de araucária, que tem ali como seu principal representante a araucária, ou também conhecido como pinheiro do Paraná. Né? E a floresta de cocais, que é pequenininha, né? Já está quase extinta, mas que fica localizada na transição entre a Caatinga e a floresta amazônica. Ok? Então esses são os nossos principais biomas.
Bom, vamos ver rapidamente algumas características desse bioma, né? A gente sabe que a floresta amazônica está localizada na região norte, né? E tem um alto índice pluviométrico. O que significa isso? Chove demais na Amazônia, é muita água que evapora, forma as nuvens, se condensa e cai. Então, o índice pluviométrico, as precipitações são quase que diárias, né? Muita água. Mas a floresta amazônica tem um solo, assim como a Mata Atlântica que a gente vê depois, um solo muito raso. Então as árvores se caracterizam por ter raízes tabulares, como se fossem tábuas ao lado dela, que dão uma certa estabilidade para as árvores não caírem. Aliás, árvores que são muito altas, né? Existem árvores que chegam a 50, 60 metros de altura. E o dossel, né, que é a camada mais alta da mata, está aí em torno de 30 a 40 metros acima do solo. Tá bem? Bom, nós temos aí o professor Barão, né, para poder mostrar a dimensão de uma árvore muito comum na Amazônia chamada samaúma. É a ceiba pentandra. Samaúma, uma árvore gigantesca, né? E aí, muito comum na Amazônia. Na Amazônia também a gente encontra muitas epífitas e as tais raízes tabulares, tá vendo? São como se fossem escoras laterais que dão sustentação para as árvores não caírem, já que o solo é bastante raso. A fauna e a flora são riquíssimas, né? É muito divulgado a questão da pesca, né, na região amazônica. Na Amazônia se tentou durante algum tempo, acho que na década de 80 por aí, a abrir a Transamazônica. Foi engolida pela mata, não deu certo, né? Lá tem os povos indígenas que são muito discutidos hoje a respeito da nossa necessidade de preservação desses povos. Tá bem? Bom, aí tem uma série de informações que podem ser interessantes. Então, variedade de nome de aves, de primatas, de jacarés, sapos, insetos, enfim, né? Por ali tem 324 espécies de mamíferos, a onça pintada, a ariranha, preguiça, macaco, né? Então, a fauna, né? A biodiversidade é enorme e riquíssima na Amazônia. O cerrado, que fica na região central do país, é conhecido como nossa savana, né? A savana brasileira. E são muito interessantes porque essas plantas são adaptadas para queimada. Isso não justifica as queimadas ilegais, hein? Existem queimadas que são naturais, que ocorrem no cerrado, e para isso a planta é adaptada a essa questão, né, do fogo, de se proteger do fogo, tendo várias adaptações, entre elas uma camada de suber, né, a camada externa da casca da árvore, a cortiça, muito grossa, o que faz com que ela sobreviva às queimadas. Tá bem? Então o cerrado é uma vegetação adaptada ao fogo, mas não ao fogo clandestino, né, ao fogo criminoso que se dá todo ano. Vai acontecer aí a cada década uma queimada na vegetação natural. Bem? Bom, o cerrado ocupa um espaço enorme e abrange vários estados do país, né? Como eu disse, ele é considerado a savana brasileira e tem um clima quente, mas um índice pluviométrico bom, né? Que se concentra no verão, e o solo, por ser bastante pobre em alguns minerais, faz com que as raízes e o solo, por ser bastante pobre em minerais e ter uma alta concentração de alumínio, faz com que as plantas tenham alguma dificuldade em retirar a água do solo. E para isso elas vão lá profundo, as raízes são muito profundas, tá? Tem uma fauna também bastante diversificada, e hoje, por ser uma região uma região bastante explorada pela pecuária, mas também pela produção de grãos, né? A Caatinga fica no Nordeste brasileiro, é um bioma consideravelmente grande, que representa 10% da área total do território. É menor do que o Cerrado, é menor do que a Amazônia, né? Mas a Caatinga ocupa vários estados do Nordeste brasileiro.
tem um clima semiárido, né? A temperatura varia entre perto de 30 graus, e os índices pluviométricos, quer dizer, as chuvas, elas são muito irregulares. Elas nem são tão baixas assim, né? Chega a 1000 milímetros, mas elas se concentram em 3 a 5 meses. Isso faz com que a vegetação ela se modifica muito da região da época de estiagem para a época de chuva. Olha que diferença. A mesma região na estiagem e na chuva. Né? As músicas do Nordeste retratam muito bem essa realidade. Né? O sertão que floresce na chuva. Bom, a vegetação é muito diversificada, mas um exemplar que é muito conhecido são os cactos. Né? Um deles principal é o mandacaru. Né? E por quê? Porque são plantas adaptadas à região bastante seca. A caatinga, ao contrário do que parece, tem uma fauna muito rica. Né? Pássaros, répteis, uma grande diversidade de mamíferos e que precisa ser preservada. A mata de cocais caracteriza pela, como eu disse aqui na região aqui da transição entre a Caatinga e a Amazônia, é uma região onde se concentra palmeiras, em especial a carnaúba, o babaçu e o buriti. O babaçu predomina, daí é chamado também florestas de babaçuais. Okay? O Pantanal Mato-Grossense, muito divulgado, né, pela questão do ecoturismo, é uma região que parte do ano é alagada e parte do ano é seca. Né? Então, nas regiões do meio do ano ela se torna seca e depois ela sofre os alagamentos. Tem uma fauna riquíssima, né? Uma hidrografia bastante complexa, não é isso? E é considerada então uma planície inundável. Né? É de fato um local fantástico para quem quer conhecer formas de vida. Né? Um passeio nesses rios do Pantanal, principalmente nas épocas de vazante, né? De junho, julho, agosto, a gente encontra uma diversidade de vida enorme em torno daquelas lagoas que se formam. É uma coisa fantástica, simplesmente fantástica. Vale a pena quem tiver a oportunidade de conhecer, tá bem? Bom, alguns exemplares, tá? A Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, originalmente desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, hoje resta apenas 7 a 8% do que existia originalmente. É a nossa mata, é onde nós estamos localizados. E olha que bacana, né? As regiões que mais preservam mata é exatamente a região de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Então nós temos uma obrigação muito grande com a Mata Atlântica de tentar preservá-la ou preservar o que sobrou da Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem uma vegetação parecida com a Amazônia, embora não possua árvores tão grandes quanto a Amazônia. Tem um índice pluviométrico altíssimo também, muitas epífitas, uma biodiversidade enorme. Né? E saibam, nós aqui no Alto Tietê estamos dentro da Mata Atlântica. Na verdade, nós nos instalamos na Mata Atlântica, ajudamos a destruir o que existia dela. Não é isso? Então nós temos uma dívida de gratidão e preservação do que sobrou da Mata Atlântica. Tá bem? Então, esses rios da Mata Atlântica desembocam quase todos no mar. Digo quase todos porque nós temos o Tietê, né? Que o Tietê corre para o continente, mas quase todos os rios desembocam no mar e lá vão formar um bioma muito importante também, que é o bioma do litoral. Tá bem? Bom, a gente sabe que o principal fator de degradação da Mata Atlântica é o crescimento urbano, né? A pressão imobiliária de ocupação de espaços. Né? Então ocorrem os desmatamentos para que a gente possa construir mais casas, né? Mais moradias. Mas isso precisa ter um fim, né? A gente precisa ter algum mecanismo que controle isso. E por fim, né? Por fim não, ainda existe mais um, o Pampa ou os Campos Sulinos, que ficam lá no Rio Grande do Sul, onde iniciou-se a criação de gado, né? de gado
de corte em maior escala, depois o Pantanal, né? Mas ali a gente tem por quê? Porque existem os campos de gramíneas, de grama, né? De capim, o que favorece a criação de gado. Tá bem? Bom, e aí nos pampas sulinos também tem uma fauna bastante rica, né? Vejam alguns exemplares aí, vocês podem ler por si mesmo, né? E a floresta de araucária, né? Que predomina o pinheiro do Paraná, ou conhecido como araucária angustifolia. Tá bem? Então é isso, pessoal. Esses são os ecossistemas brasileiros. Sei que foi um pouco corrido, né? Mas não se preocupem em detalhes. O importante é que vocês consigam identificar esses ecossistemas dentro ou esses biomas, né? Melhor dizendo, dentro do nosso país. Tá bem? Então volte naqueles mapas iniciais, dê uma olhadinha com calma onde é que cada um dos biomas está e que você consiga identificá-los direitinho. Ok? Beleza, pessoal? Até a próxima.